E aí, pessoal, beleza? Maravilha. Estou eu aqui em mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical através do Cakewalk Sonar. E se você já viu outras aulas aqui, tenho certeza que você também vai se identificar e vai gostar dessa aula de hoje, pois o assunto continua sendo bastante interessante. Se você pode, né, você deixa um comentário aí ao final da aula. Deixa aí um joinha também para me ajudar. E se você quiser, você pode também me ajudar compartilhando esse vídeo, essas aulas com alguns amigos seus. Pois eu acredito que a gente tem bastante gente nesse Brasil que gostaria de aprender a gravar e se depender do sistema totalmente orgânico, né, só da plataforma entregar o curso, a gente não vai atingir o mínimo de pessoas que gostariam de aprender. Mas se você me ajudar a divulgar, enviando para pessoas, amigos seus, com certeza a gente pode correr o risco de encontrar mais pessoas e conseguir dar a informação para mais pessoas, conforme é o desejo que eu tenho. Estou fazendo esse curso gratuito, pessoal, fazendo essas aulas grátis, ensinando tudo que eu sei sobre produção musical, porque eu acredito que quando a gente dá, quando a gente entrega, quando a gente oferta, eu acredito que de alguma forma a gente recebe de volta, né, em alguma área da vida da gente. Então, talvez eu nunca receba monetariamente alguma coisa de volta em relação a isso que eu estou fazendo. Mas o que eu espero é receber de volta uma recompensa na minha alma, receber de volta uma recompensa na minha saúde, no livramento para minha esposa, para os meus filhos. Né? Eu sei que o universo pode, né, de alguma forma, me beneficiar dessa maneira. E é por isso que eu estou fazendo isso de graça. Né? Eu trabalho com produção musical já há muitos anos, mais de 30 anos que eu trabalho com produção musical. Aliás, hoje é a minha fonte de receita principal, é fazer produção musical. E se a gente fosse olhar na lógica, o ideal seria eu reter, né, eu guardar o que eu sei para mim mesmo, para eu poder proteger, né, a minha receita. Mas eu entendo que é muito melhor a gente conseguir entregar, ofertar, para que de alguma forma essa oferta, essa semente seja multiplicada. Então eu estou fazendo isso aqui de todo o coração. Se você não gostar das minhas aulas, se você não gostar do meu conteúdo, se você achar que não serve para você, não tem problema, porque eu sei que a gente não vai agradar todo mundo, ou talvez não agrade a maioria, mas talvez alguém tenha interesse. E essa pessoa que tiver interesse, que gostar, é para ela que eu estou fazendo e eu sei que de alguma forma eu vou poder estar ajudando, beleza? Então vamos lá, você já aprendeu muitas coisas aqui, aprendeu a gravar o áudio nas últimas aulas e agora nós estamos entrando no processo de edição de áudio. Então eu vou te ensinar algumas coisas sobre edição de áudio. Né? Então vamos lá. A gente tem aqui na música que foi gravada, né, naquele som que foi gravado, a gente tem esse microfone que está aqui colocado, e eu vou te ensinar alguns macetes, alguns truques sobre edição do áudio para que a sua gravação soe legal, para que a sua gravação tenha uma boa sonoridade, sem contar com alguns, vamos falar assim, algumas fontes indesejáveis, né, de som, de ruído, que você de repente não vai querer na sua gravação. Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso te ensinar aqui como um macete, como um truque, é fazer a limpeza desse áudio. Você pode observar que é o seguinte, a gente tem aqui, né, uma linha dentro dessa pista de áudio que foi gravado, mas o microfone não estava sendo utilizado, né? O cantor não cantou aqui, cantou aqui. E depois tem um intervalo. Aqui também tem um intervalo gravado, porém sem som. E aqui é que o cantor cantou e, né, e aí vai. Isso aí vai acontecer em toda a fonte
de gravação que você fizer. Qual que é o truque aqui? O truque aqui é o seguinte: a minha gravação, e eu espero que a sua também, ela tenha o mínimo de ruídos indesejáveis nos intervalos de silêncio, principalmente no uso de microfone. Mas pode acontecer também com o microfone, com o instrumento no cabo. Isso pode acontecer. Tem um ruído indesejado que você não quer que ele soe junto da sua música. Aqui ele está bem discreto, esses ruídos que tem aqui em relação à fonte, né, que eu coloquei o volume mais alto na hora de gravar. Então a gente tem menos som nesses intervalos do que o som do microfone em si. Mas vamos supor que aqui nesses intervalos a gente tivesse um som muito indesejado. Então o que eu vou te sugerir? Vou te sugerir fazer a limpeza. Né? Você fazer uma limpeza é um processo de edição muito válido. Então, como que você pode começar a fazer essa limpeza? Você coloca o seu mouse aqui no lugar, exatamente no local onde você quer. Você vê que a música está começando, né? Onde o som, na verdade, do microfone está começando. Viu? Eu coloquei ele bem aqui, pertinho de onde está começando. E você a tecla S do teclado do computador. Então você selecionou ali, clicou bem aqui pertinho e clica na letra S. Quando você clica na letra S, o que você fez? Você cortou, né? Você tirou separou as duas partes. Essa parte que estava antes com a parte que vem depois, agora elas são duas partes, né? Essa mesma track tem duas partes de áudio, porque você cortou ali com a letra S. Né? Deixa eu desfazer, vou dar o Ctrl Z aqui. E você tem também a opção de vir aqui em editar. Aqui, ó. Editar. E você põe aqui em recortar. Ah, desculpa. Que recortar é tirar de tudo. É mandar tudo embora. Recortar especial. Mas eu não te sugiro fazer por aqui, recortar especial, não, porque vai te dar são muitas opções para você fazer. Então, o ideal é você fazer isso aqui mesmo, selecionou e deu a letra S. Deu a letra S, então vai cortar ali, né? Se você, de repente, quiser fazer de alguma outra forma, quiser fazer um outro tipo de corte, um corte mais preciso, alguma coisa assim muito detalhado, você vem com o mouse, escolhe o lugar, clica com o botão direito, aí você vem aqui, ó, em dividir, pum. Aí tá vendo? Ele vai te dar muitas opções para você poder selecionar. É possível, mas se você falar que você quer dividir nesse tempo aqui, der ok, olha lá, ele vai fazer a mesma coisa. Tá vendo? Vai fazer a mesma coisa. Então, ou dá S, ou clica com o botão direito e vem em dividir. Aqui, ó. E fala que é aqui mesmo que você quer dividir. Beleza. Dividiu? O que você faz? Deleta. Só apertar o delete do computador. Pum. Aquele som ali sumiu, aquele ruído que estava aqui, ele já não existe mais na track. Aí agora o que você vai fazer para continuar a limpeza? Você vai clicar no final da pronúncia aqui, ó, no final do uso do microfone. Você clica aqui, então, viu que selecionou lá de novo? Faz a mesma coisa, a letra S, tá. Aí o seguinte, uma coisa que você tem que prestar atenção. Agora que já tem uma fonte aqui que você quer que ela fique. Se você deu o S ali, clicou, selecionou e clicou o S, ela dividiu também. Se você der delete aqui agora, apertar o delete, o que vai acontecer? Ó, vai sumir a parte da gravação. Né? E não é isso que você quer a gravação ali no lugar. Então eu vou dar um Ctrl Z
que aí o último comando some. Né? Ele volta aqui. Porque o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar agora perto da próxima fonte de som e depois do ruído que eu quero tirar. E dou S. Aí agora eu selecionei lá e apago. Faço a mesma coisa aqui agora. Tá aqui. Mesma coisa. Agora eu faço a mesma coisa aqui, ó. Tá? Mesma coisa, tá vendo? Tudo isso eu tô fazendo, clicando, selecionando no lugar e apertando a letra S. Aí ele, quando fica branco assim, ó, opaco, é porque é o que está selecionado. Eu não quero apagar, não é o som, eu quero apagar o ruído. Então eu agora venho cá e seleciono o ruído, que está depois da fonte de som, e apago. Então, fazer essa limpeza é um tipo de edição, muito válido para você ter uma sonoridade na fonte que você gravou ali, realmente livre de sons indesejados. Suponhamos, né, vamos supor, que você, enquanto você estava gravando esse microfone aqui, suponhamos que tivesse um ar-condicionado. O ar-condicionado, enquanto a voz está calada, o som do ar-condicionado está pegando ali no microfone. Quando a voz canta, o som do ar-condicionado também está. Porém, o som da voz é mais alto do que o som do ar-condicionado que está no ambiente. Então, isso aí é uma característica que a gente pode estudar mais para frente. Mas, no intervalo, você não quer o som do ar-condicionado. Então, você vai ali e faz essa limpeza que você vai ter uma track bem mais adequada para você poder trabalhar. Beleza? Então, esse aí foi o truque da aula de hoje, para você poder utilizar. Né? Deixa seu like aí, deixa seu comentário e faça as suas experiências também nas suas gravações. E tamo junto, até a próxima aula.